Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui agora no Corintianeiro 2.0. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre Carlos Miguel, pode ser goleiro do Corinthians? Existe negociação? Vou contar tudo para vocês. Corinthians também pode contratar o atacante Victor Sá, o ponta Victor Sá. Vou trazer novas informações que chegaram para o Corintianeiro nesta tarde e vamos explanar um pouquinho aqui também sobre a coletiva de o Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Caso você queira ver a entrevista com mais precisão e mais detalhada, deixei um vídeo aí só para vocês no canal do Corintianeiro, tá, fiel? Canal onde a gente tem mais de 40 mil torcedores. Se você ainda não é inscrito lá, te convido você a se inscrever. Combinado? Então chega de enrolação e bora falar do nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui falando sobre o porquê que o Corinthians tem a chance hoje de contratar o Victor Sá e como está essa negociação, tá? Até porque o Corinthians vai receber em caixa mais de 107 milhões de reais neste mês. Mas como assim, corintianeiro? O Corinthians pediu antecipado uma grana que cairia para o Corinthians somente em dezembro. Vai cair agora em agosto, porque o Corinthians pediu a antecipação, como se fosse um empréstimo da Liga Forte União, que é representante dos direitos de televisão do Corinthians, tá? Então ela vai adiantar para o Corinthians 50 milhões de reais de um dinheiro que viria apenas em dezembro. Se eu não me engano é 57 milhões de reais, mas vamos colocar 50 para ser uma notícia mais exata, tá bom? E também vai chegar da Nike, que o Corinthians renovou o contrato com a Nike, né? Deixou aí uma nova receita para o Corinthians, que o Corinthians conseguiu um adiantamento de 100 milhões de reais da Nike. Só que 50 milhões cai agora em agosto e mais 50 milhões em janeiro, tá, fiel, de 2026. Então só aí são 100 milhões. E também vai chegar para o Corinthians mais 5 milhões e 100 sobre a venda do Felipe Augusto. Quem lembra do Felipe Augusto, atacante do Corinthians, que na época o Timão negociou o jogador com uma comissão de 20% para uma próxima venda. Então o Felipe Augusto aí foi vendido, né, e vai gerar para o Corinthians 4 milhões e pouco, e tem mais 1 milhão e pouco também por ser o clube formador. Só isso vai dar 5 milhões e alguma coisinha. E tem também um atacante do Corinthians que surgiu na época aí do Guilherme Arana, na época do Maicon, que nunca jogou pelo Corinthians, mas por ser o clube formador vai gerar para o Corinthians mais 1 milhão e alguma coisinha. Então só aí o Corinthians vai pegar entre 107 e 108 milhões de reais, onde o Corinthians vai usar esse dinheiro para fazer alguns investimentos na parte futebolística do clube. Obviamente o Corinthians também vai usar essa grana para pagar funcionários, pagar salários dos jogadores, direito de imagem, colocar as suas contas em dias, mas vai ser boa parte dessa grana destinada à parte de contratações, onde o Corinthians vai dar mais poder de fogo para o Fabinho Soldado trabalhar. Fiel, e diante desse dinheiro é que eu tenho informações para trazer para vocês referente ao Victor Sá, porque o Corinthians não quer largar o osso, tá? A última proposta do clube russo seria de 25 milhões de reais. O empréstimo está fora de questão, o Corinthians não consegue o empréstimo do atleta. Seria de 25 milhões de reais para aquisição do jogador. Este valor o Corinthians já abriu mão, falou não pago. Até porque o Victor Sá também não vale hoje 25 milhões. Só que o jogador tem apenas mais 1 ano de contrato e eles não querem perder também a chance de negociação. Hoje o Fabinho Soldado briga, isso aí estou informando para vocês, é informação exclusiva, tá, fiel? O Corinthians, além de não desistir, o Corinthians insiste na contratação de Victor Sá e acredita que o clube pode abaixar a pedida, tá? Se o clube chegar aí até 10 a 13 milhões de reais, o Corinthians vai fazer a aquisição da compra do atacante Victor Sá, tá, fiel? Então antes o que poderia ser descartado, o Corinthians insiste na negociação para esse preço abaixar mais, para que o Corinthians possa comprar o jogador. Corintianeiro, mas qual a sua informação? Esse valor ele pode abaixar, ele pode não abaixar? O que você acha? Acredito que tem negociação, tá, fiel? Porque o Victor Sá ele não é o titular absoluto lá também, mas é um jogador bastante utilizado. E é um jogador também que está no último ano de contrato. Então todos os clubes, quando chegam numa situação dessa, para um jogador
que não é, vamos dizer assim, o principal jogador do clube, eles vêem uma forma de recuperar pelo menos um pouco daquele investimento que foi feito em cima do jogador. E o Fabinho Soldado continua em negociações com o clube para que possa ceder o jogador para o Corinthians por um valor abaixo de 25 milhões, é claro. Caso o clube insista, olha, 25 milhões, ponto final, o Corinthians não vai contratar. Só que aí chega no final do ano, o jogador é liberado de graça, né, Fiel? Então, de repente, eles não podem receber uma proposta tão boa assim quanto a do Corinthians para contratar o jogador, tá? Detalhe importante, entre Corinthians e Victor Sá tem tudo acertado. Essa informação você vai encontrar só aqui no canal do Corintianeiro. Tudo acertado, salário, tempo de contrato, já está tudo acertado entre Corinthians e jogador. O que falta agora é este acerto com o Krasnodar da Rússia, tá, Fiel? Clube aí detentor dos direitos federativos do jogador. Mas o que era para ser descartado não foi. Essa informação que eu tenho para trazer para vocês, porque quando o clube bateu o pé nos 25 milhões, Corinthians poderia desistir, porque ele falou que esse valor não paga, só que as negociações continuam, tá, Fiel? E o clube parece que vai ceder aí, vai conseguir abaixar mais o valor para caber no bolso do Corinthians uma possível contratação do atacante. Então é o Corinthians no mercado, agora com um pouquinho mais de poder de fogo para brigar por algumas contratações, tá bom? Quero saber o que você acha disso, se você acha que compensa o Corinthians investir aí mais de 10 milhões no Victor Sá, se é o atacante que nós precisamos, aquele atacante de ponta que quebra linhas. Quero saber muito a sua opinião referente a isso. Estou ligado aqui, qualquer informação nova eu trago para vocês. E, Fiel, detalhe importante, tá? Todos os dias teremos vídeo aqui no canal Corintianeiro 2.0. Então vocês podem vir aqui todos os dias nesse horário, um pouquinho mais cedo, que teremos o vídeo aqui, tá? O canal ficou um tempinho parado, trouxe algumas explicações do porquê que ele ficou parado, até por alguns problemas de saúde, mas agora já voltamos aí com força total no Corintianeiro 2.0 também, tá bom? Então comentem aí o que você acha, o espaço é de vocês, eu vou responder todos os comentários. Já referente a Carlos Miguel, o Nottingham Forest, que é o time atual do jogador, já deixou claro que o Carlos Miguel vai estar na lista de dispensa do clube. Em outras palavras, eles pediram para o Carlos Miguel, olha, pode arrumar outro clube porque não vamos ficar com você aqui. Jogou 4 jogos apenas como titular do clube e já saiu. Qual é a grande questão nessa situação do Carlos Miguel? O Corinthians procura um goleiro no mercado da bola. E hoje o Carlos Miguel joga titular em muitos clubes aqui do Brasil. É um grande goleiro, um goleiro alto. Acho que todo mundo aqui conhece o Carlos Miguel. Para quem não conhece, era o goleiro que era reserva do Cássio, depois ficou um tempo como titular, depois saiu do Corinthians. O grande problema é a forma de como esse goleiro saiu do Corinthians. Porque o Corinthians tinha acabado de perder o grande goleiro que fez história no Corinthians, que foi o Cássio, porque não aceitou o banco de reservas, porque o Carlos Miguel tomou a posição de titular porque estava merecendo, tá? Cássio foi pro Cruzeiro e a chance do Carlos Miguel se firmar no gol como titular do Corinthians, onde a torcida apoiou e apoiou e bancou o Carlos Miguel e colocamos aí o nosso maior goleiro da história do Corinthians indo pro Cruzeiro, ele não teve respeito nenhum pelo Corinthians e depois de um mês, menos de um mês, ele pegou e foi pro Nottingham Forest, tá? Onde o Corinthians bancou ele como titular diante do maior goleiro da história do Corinthians. Passa um tempo, ele pega e decide sair do Corinthians e ir pro Nottingham Forest, onde o Corinthians ficou sem goleiro e teve lá que ir atrás do Hugo Souza e graças a Deus conseguimos contratar também um ótimo goleiro que é o Hugo Souza. Agora o Carlos Miguel vai ficar livre no mercado, Fel, e o Corinthians procura um goleiro, tá? Então, a informação que eu quero trazer para vocês aqui hoje, referente ao Carlos Miguel, é que existe uma proporção do Corinthians que quer a contratação do goleiro e outros não. Mas a informação, porque eu não gosto de ficar em cima do muro, é que o Corinthians já iniciou negociações com o Carlos Miguel, tá, Fiel? O Corinthians já fez contato com o goleiro, porém, tem muitos clubes do Brasil interessados na contratação do goleiro. Tem Vasco, tem Bahia, tem Fortaleza, tem Cruzeiro, próprio Cruzeiro, tem muitos clubes interessados na contratação do goleiro Carlos Miguel, tá, Fiel? Então, para você que é fã do Carlos Miguel ou não, o que eu estou dizendo para vocês é que não é uma negociação tão fácil de acontecer, porque existe um histórico negativo entre Corinthians e Carlos Miguel. E existe também a preferência de outros clubes. E o Carlos Miguel, o que tá pegando assim demais na negociação do Carlos Miguel hoje com o Corinthians, tá?
Porque o Corinthians é o clube que o goleiro tem, assim, querendo ou não, é o clube que o goleiro esteve, né? Então ele teria que ter uma preferência para o Corinthians, certo? Errado. Porque o Carlos Miguel hoje vê o Corinthians como um clube que ele não será titular novamente. Porque o Cássio foi titular naquela época, ele custou pegar a posição do Cássio no finalzinho, e hoje o Hugo é titular absoluto do Corinthians, e para o goleiro chegar e pegar a posição do Hugo hoje é muito difícil de acontecer, por tudo que o Hugo fez e por tudo que o Hugo está fazendo atualmente. Então, por mais que o Corinthians tenha entrado em contato com o Carlos Miguel pode optar por não vir para o Corinthians pela situação que ele nunca será titular também, tá? Então o Carlos Miguel prefere ir para um clube brasileiro onde ele possa ser titular e valorizar cada vez mais o seu passe, valorizar cada vez mais a sua carreira. Então a informação que eu tenho para trazer para vocês hoje aqui no Corintianeiro 2.0 é que o Corinthians procurou o Carlos Miguel e está até em negociação, não está descartado. Porém, Carlos Miguel hoje não vê o Corinthians com bons olhos, porque ele chega na condição de reserva, ele não chega hoje na condição de titular e ele vai voltar para o Brasil, mas quer ser titular do clube que ele for. Certo, fiel? Comentem o que vocês acham, se você gostaria de ver o Carlos Miguel no Corinthians, se você acha que o que ele fez deve afastar do Corinthians, não deve voltar para o Corinthians, ou vocês acham que o Corinthians tem que insistir na sua contratação. Se contratasse, seria um baita goleiro reserva, a gente estaria muito bem servido, né? Onde o Corinthians podia ir com o Hugo Souza. De repente, o Hugo Souza pega uma má fase, o Carlos Miguel aproveita e vem como titular, ou quando o Hugo Souza precisar ser poupado, a gente vai estar bem servido. O Corinthians deve insistir ou deve descartar de vez Carlos Miguel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a isso, tá bom? Fiel, o que temos de mais importante sobre o mercado da bola é isso, tá? Quero trazer para vocês aqui uma palhinha referente ao que aconteceu com o presidente do Conselho Deliberativo em entrevista exclusiva hoje, tá, fiel? Onde ele deu aí a entrevista dizendo algumas palavras importantes, como o estatuto que está em primeiro lugar, onde o presidente Romeu Tuma Júnior confirmou que quer mexer no estatuto do Corinthians, tá? É uma das primeiras coisas que ele quer fazer, ponto positivo para Romeu Tuma Júnior. Romeu Tuma Júnior também disse que quer extinguir o cartão corporativo, que ele deixe de existir, ponto positivo também para o Romeu Tuma Júnior, onde, por exemplo, deu o exemplo, o Corinthians vai jogar fora. Já faz a cotação antes de hotel, almoço e janta, estadia dos jogadores e o que for gastar mais que o cara gaste do bolso, tá? Então, parabéns também para o Romeu Tuma Júnior. Eu acredito que extinguir esse cartão corporativo hoje seria a melhor coisa para o Corinthians, que ele deixasse de existir para não acontecer gastos inapropriados. As coisas negativas do Romeu Tuma Júnior que eu achei foi que ele brevemente, na minha humilde opinião, esboçou um apoio a Andrei Sanches, onde ele diz claramente que como o Augusto Melo pode ter votação agora para ver se volta ou não, e o Corinthians expulsar o cara que construiu o estádio. Então quando ele usa esse argumento, o cara que construiu o estádio, dá a entender a todos nós que ele fez um breve apoio ali ao Andrei Sanches, não é verdade? Onde ele diz, o cara que construiu o estádio. O cara que construiu o estádio afundou o Corinthians. O cara que construiu o estádio ficou 16 anos no poder, junto com Roberto de Andrade, junto com Duílio Monteiro Alves, e a maior dívida do Corinthians é desses caras que construíram o estádio. Então, na minha opinião, o Romeu Tuma Júnior teve um breve apoio ali. E eu não consigo ver o mesmo entusiasmo de Romeu Tuma Júnior em tentar expulsar o Andrei Sanches do que ele teve todo esse tempo atacando a gestão Augusto Melo, pegando no pé da gestão Augusto Melo, que realmente não teve tempo para trabalhar Augusto Melo. Eu não estou aqui defendendo Augusto Melo, que realmente Augusto Melo não tinha paz para trabalhar, porque eles ficavam pegando no pé, sempre do Augusto Melo, pegando no pé mesmo. E com o Andrei Sanches e do Duílio Monteiro Alves, onde o Andrei Sanches confessou que fez o uso indevido do cartão, mas que confundiu, o nosso presidente Romeu Tuma Júnior do Conselho Deliberativo não tem o mesmo entusiasmo em pegar no pé, em dar 3, 4 entrevistas no dia, igual ele fazia com Augusto Melo. Ele desapareceu, foi dar uma entrevista exclusiva hoje, tá? Então, na minha humilde opinião, ele deveria mais que fazer é pegar no pé do Andrei Sanches para que o Andrei Sanches e do Duílio Monteiro Alves saia do Corinthians. Por mais que nós entendemos que o Conselho Deliberativo e também o Conselho de Ética, eles têm que julgar o estatuto do Corinthians. Se feriu o estatuto, aí você investiga e expulsa ele. Usa os termos que o estatuto do Corinthians defere para você expulsar a pessoa que cometeu a irregularidade, porque
o Conselho Deliberativo e também o Conselho de Ética, eles não podem punir diante da lei. Quem faz isso é a polícia, tá, fiel? Quem faz isso aí são as pessoas responsáveis pela lei do país. Já o Conselho de Ética do Corinthians e também o Conselho Deliberativo é responsável pelo estatuto. Só que o Andrei Sanches, ele confessou que denegriu o estatuto do clube a partir do momento que ele usou esse cartão corporativo para uso pessoal. Não existe pecadinho nem pecadão. Foi 10 mil reais, mas feriu o estatuto do clube. Se eu tivesse usado 5 reais para uso próprio, teria aí ferido o estatuto do clube também. Fora que estão sendo investigados, tá, fiel, no Ministério Público, que já saiu do Corinthians, está sendo investigado pela lei. E com certeza vão achar mais coisas aí. E o que nós ficamos, pelo menos eu, né, não quero saber a opinião de vocês, eu fiquei um pouco magoado e um pouco sentido, é que eu não vi o mesmo entusiasmo dele em acusar o Andrés e o Duílio como ele acusou o Augusto Melo. Então existe o quê? A gente tem que, o presidente do Conselho Deliberativo, ele tem que ser imparcial. Ele não pode ser parcial igual ele está sendo. Ele tem que pegar no pé do Andrés e do Duílio para que eles sejam expulsos do Corinthians, porque o Corinthians não merece pessoas como o Andrés e o Duílio à frente. Se você quer detalhes mais importantes desta entrevista, peço para vocês humildemente ir lá no canal do Corintianeiro, porque eu falei lá bastante sobre a entrevista aí do presidente do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Certo, fiel? Vou encerrar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Comentem, quero saber sua opinião. Comente sobre o Carlos Miguel, comente também sobre Victor Sá, comente também sobre Romeu Tuma Júnior e todas as novidades do nosso Coringão, nosso clube do coração. Tá bom? Amanhã estamos aqui de volta com o Corintianeiro 2.0, com muito mais informações para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por tudo, que Deus possa abençoar essa tarde para você e toda a sua família, e vai Corinthians!